Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos, porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Bom, vamos começar, acho que pelo Felipe, dando uma visão um pouco mais global aí, depois a gente passa para os casos específicos Cici e depois Davi. Vamos lá? Claro, bom dia. Todos 10 minutos, sharp. Vou fazer o meu melhor aqui. Um dos problemas... Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando e aprendendo com vocês. Um dos problemas de chegar cedo nos eventos para acompanhar os primeiros painéis é que você quer se proteger para não falar nada repetido, né? E aí você corre o risco também de ter que reinventar tudo que você tinha pensado para falar. E como o Mansueto fez uma exposição muito rigorosa e ampla sobre Brasil, obviamente os mercados reagem às condições objetivas, eu vou supor que vocês ouviram o Mansueto e capturaram tudo aquilo e vou falar de coisas que ele não falou. O que eu acho que eu poderia adicionar em relação àquilo? Dado que o panorama de Brasil, eu concordo exatamente com aquilo, as coisas estão melhorando, o juro vai cair, isso é bom para ativos de risco. Esse seria um corolário ali do que falou o Mansu, trazendo para o ambiente estrito de mercado de capitais. O que eu acho que talvez seja bastante importante, porque a gente é bastante provinciano, né? E acho que é o tal home bias, né? A tendência da gente atribuir aos fatores domésticos os nossos próprios investimentos, ativos passivos, e até as razões para o comportamento da nossa economia, dos nossos mercados, das nossas ações. Eu acho que está por trás, a gente está vendo sim uma melhora de Brasil, né? O Bovespa está em bull market, o dólar está aí 4,80, 4,75, o DI fechando todo dia. Mas tem uma questão subjacente que é o comportamento da economia global, né? A Bolsa Americana também está em bull market, o México sobe 30% no ano, então tem alguma coisa acontecendo aí explicando um pouco da performance brasileira. O dólar, inclusive, quem faz modelo de como você explica, né, fatorialmente o comportamento do dólar, você chega a alguma coisa entre 70% e 80% da variação do câmbio, ela se deve ao dólar lá fora. Então a gente fica falando muito Brasil, Bolsonaro, a visita do Maduro, visita do Fernandes e tal, a gente se apaixona por isso, é natural que seja assim, mas na prática isso importa muito pouco, é muito mais ruído do que sinal. E o que está acontecendo lá fora, eu acho que ajuda a explicar isso, né? A gente começou o ano, o Mansu foi muito feliz no que ele disse, né? Bom, a economia brasileira ela está muito mais resiliente do que todo mundo pensou. Se você me falasse há 2 anos atrás que a gente ia tirar o juro de 2 para 14 no intervalo curto como foi, a gente ia entrar em recessão, o mercado de trabalho ia reagir, né? Todo mundo ia pensar mais ou menos isso. E o que aconteceu é que a economia brasileira, que ia crescer 0,9, vai crescer entre 2 e 2,5 esse ano. E o mercado de trabalho, desemprego muito baixo. Tem algo na economia brasileira aqui que mostra que ela está forte e a interpretação do Mansu é que isso se deriva das reformas que foram feitas nos últimos 6 anos e da sinalização do Haddad que a gente não vai explodir tudo. Acho que parte disso é verdadeiro, né? E parte disso, inclusive, foi reconhecida pela S&P. Mas tem parte disso também que é um fenômeno global. Na verdade, se você replicar o exercício para os Estados Unidos e falasse assim, olha, o juro vai sair de 0 para 5, o que vai acontecer com o mercado de trabalho? O que vai acontecer com a inflação de serviços? Você ia esperar também que o mercado de trabalho americano fosse reagir, né? Então, há alguns trimestres, você vê lá o Druckenmiller, o Morgan Stanley, a pesquisa de ponta americana falando que você vai ter uma recessão. O que aconteceu? Não. Então, a economia americana também não reagiu. A verdade é que assim, existe um puzzle que a academia ainda não conseguiu explicar, que é por que a economia global, como um todo, não reagiu tanto principalmente, se você pegar a inflação de bens e o que é ali commodity, a inflação está mergulhando, mas a inflação de serviços ainda não, e isso está ligado a uma dinâmica do mercado de trabalho. O que está acontecendo na economia global? Que ela não reagiu na parte de serviços e mercado de trabalho a esse grande aperto monetário. O mundo inteiro está... Esse fenômeno de Brasil, que a gente está atribuindo ao Temer, ao Bolsonaro e ao Haddad, na verdade está acontecendo no mundo também. Então não é só a gente. Tem algo mais aqui. Tem algumas hipóteses.
Uma das hipóteses é que, olha, mudou de forma estrutural a dinâmica do mercado de trabalho. As pessoas agora, depois da pandemia, elas não querem mais trabalhar 8 horas por dia, ela vai trabalhar meio período, aí a mulher vai ter que trabalhar outro meio período, o cara vai cobrir em casa e tal, fica aquela dinâmica, você precisava duas pessoas para uma só. Então o mercado de trabalho mudou, tem uma nova configuração aqui, toda essa história do Great Resignation, então o mercado de trabalho vai continuar forte a despeito do juro muito alto. Então a inflação provavelmente para frente vai ser mais alta e o juro real vai ser o juro real vai ser baixo. O Fed vai cortar o juro, mas não tanto, porque a inflação não vai para 2, provavelmente ela vai ser 3, porque mudou de forma estrutural a dinâmica do mercado de trabalho. Isso pode estar acontecendo no mundo. Mas, objetivamente, a gente tem, hoje, o mercado está brincando com essa recessão americana, um pouco do Esperando Godot, né, que é a peça do Beckett, que fica lá 2 pessoas o tempo inteiro, fala assim, vamos esperar o Godot ali no ponto de ônibus e tal. Hoje o Godot não veio, mas amanhã ele vai passar lá em frente à igreja, então vamos lá na frente da igreja, o Godot, você passa a peça inteira esperando o Godot e o Godot nunca chega. Então, a cara da recessão americana é essa. Então, a recessão que viria virou um Esperando Godot, ela não vai vir nunca. A gente está esperando algo que não vai acontecer. Porque, de alguma maneira, agora a gente está tendo um boom de inteligência artificial, que você pode dizer, isso aqui tem uma hype, esse preço de NVIDIA não é esse preço, isso aqui está caríssimo, mas, objetivamente, a BCA comparou a inteligência artificial com a revolução agrícola. Não foi nem com a revolução industrial. Ela falou, o que vai acontecer em termos de produtividade global com a inteligência artificial assemelha-se somente à revolução agrícola. Isso está falando da transição do paleolítico para o neolítico, aquilo que o Harari define como o início da civilização. É um pouco dessa magnitude o que pode acontecer para frente, então talvez a gente seja salvo por ganhos de produtividade vindos da inteligência artificial. O juro começa a cair em algum momento no ano que vem, então os lucros vão aumentar, então beleza, dá para comprar a Bolsa Americana. E isso faz o rally da Bolsa Americana e isso puxa mercados emergentes como um todo, que foram alejados do capital financeiro internacional nos últimos 10 anos, porque o Emerging Tech americano ele capturou o que era o dinheiro de Emerging Markets. Então, toda a ascensão que só subia a Nasdaq, isso sugou boa parte do dinheiro internacional. Então, isso aqui é importante no mundo. E a outra coisa muito importante no mundo que está acontecendo, e a gente já tangenciou aqui de forma lateral a questão, mas só para formalizar e estruturar um pouco o raciocínio, você está tendo um pouco dessa questão geopolítica que passa a ser muito importante, geopolítica /militar, em que ninguém quer mais depender do coleguinha russo, nem do coleguinha chinês, nem do indiano, que é próximo do russo. Então, a gente vai ter que reorganizar essas cadeias produtivas globais, vamos fazer o nearshoring, vamos fazer o friendshoring, e o candidato mais óbvio a capturar essa história, quem está longe de conflito, a América Latina, e o México, mais obviamente, por conta da proximidade americana. Vamos construir fábrica de chips no Arizona, mas vamos construir um pouquinho ali na fronteira do México. Então, por isso, o México sobe 30% no ano. Então, assim, o México é legal? O México é legal, mas também não é tão melhor que o Brasil assim. Deve sobrar um pouquinho de uma rebarba para o Brasil nessa história toda, de nearshoring e friendshoring, e o México é capturado, em grande medida, pelo narcotráfico. Então, não é que o México também seja uma grande maravilha. Então, Brasil e México como os grandes beneficiados, o México mais que o Brasil, mas o México já andou, o Brasil não andou. Então, tem uma dinâmica interessante de Brasil em termos globais. Sobre o Brasil, que o Mansueto não falou, que eu acho importante a gente falar, rapidamente, para não consumir muito tempo, o Brasil, de uma perspectiva estrita de mercado agora, porque ele não penetrou isso. O Brasil, ele é ainda barato, ele estava muito barato no começo do ano, ele é ainda barato, se você pegar 2 indicadores muito clássicos, um que é o preço-lucro de bolsa, você está hoje perto de 10 vezes, a média histórica desse negócio é 12,5 vezes. Então, a gente está cerca de 25% mais barato do que a gente é historicamente, um desvio padrão do que a média histórica brasileira. E a gente deve começar a ter revisão de lucro para cima, porque o juro vai cair mais do que a gente esperava, a economia está mais forte do que a gente esperava. Então, você vai ter o preço-lucro provavelmente subindo e o lucro subindo também. Então, para o preço-lucro subir com o denominador subindo, o preço tem que subir muito. Então, essa é a ideia de que a Bolsa teria muito para subir. O outro indicador clássico que a gente olha muito, o meu mestrado é em prêmio de risco. Então, esse é um negócio que eu gosto muito de olhar, que é o Equity Risk Premium. Quanto que a Bolsa deve estar pagando em excesso frente à renda fixa. Hoje, esse negócio está em 4,6, historicamente, ele é 2,9. Então, tem um excesso de retorno esperado na Bolsa maior. É claro que vai ter sempre excesso de retorno esperado na Bolsa, né? Você só vai comprar a Bolsa se você acha que você vai ganhar mais do que na renda fixa, porque a Bolsa tem mais risco. Então, só que esse excesso de retorno esperado na Bolsa, hoje, ele também está um desvio padrão acima da média histórica. Então, a Bolsa parece que está atrativa, num momento em que ninguém tem Bolsa.
Porque desde julho de 2021, do tal meteora do Paulo Guedes, todo mundo viu que a inflação começou, o fiscal virou uma grande incerteza, o governo Bolsonaro foi para o populismo para ganhar a eleição e o Lula estendeu o populismo. Aquele negócio teve uma perspectiva horrorosa monetária, o juros sai de 2 para 14 e o fiscal piora. Todo mundo vendeu bolsa, foi comprar LCI, LCA, CDB. Pessoa física só fez isso. Esse foi o playbook da pessoa física de julho de 21 até agora. A pessoa física está vendendo até agora, está diminuindo o resgate, mas ainda é só essa dinâmica. A pessoa física totalmente fora de bolsa. O gringo, Brasil virou um palavrão lá fora, durante toda aquela beligerância contra a Amazônia e tal. Isso pega principalmente fundo europeu. Então, certo ou errado, não importa muito, mas assim, objetivamente o Brasil estava alijado do capital internacional, das grandes discussões. Você puxava lá na Blackstone, vamos falar de Brasil, se ninguém tinha vergonha de levantar a mão nos últimos anos. Agora não, esse assunto, a gente goste ou não, critique ou não, o Lula é querido pela comunidade financeira internacional. Pode ser errado, mas é o que é. E fundo multimercado brasileiro não tem muita bolsa também. Estava todo mundo, inclusive, short em bolsa brasileira, está fechando o short agora, e quem começou a comprar um pouco mais foi a Verde, fora isso você não vê ninguém pesado em bolsa. Então você tem um valuation barato, você tem uma posição técnica que a gente chama razoável ainda. O mercado melhorou, piorou um pouquinho a condição técnica, porque deu uma zerada nos shorts, mas ainda está interessante. Então, Brasil barato, ninguém tem muita bolsa e o mundo que nos ajuda. Essa é a primeira mensagem. E um comentário muito breve, de longo prazo, que eu acho que todo mundo ficou muito preocupado com essa pesquisa do censo. Quero trazer a perspectiva do Gianetti aqui sobre isso, sobre esse crescimento populacional, que você sai dessa pirâmide para uma forma mais de cogumelo, como é que você sustenta todo mundo que ficou velho, né? Você tem uma questão previdenciária muito importante, a gente vai ter que aumentar a produtividade para conseguir pagar isso, né? Você não vai ter... O que é crescimento, desenvolvimento econômico de longo prazo? É o modelo de Solow, né? Crescimento do trabalho, do capital e produtividade. Então, você precisa ter gente, capital e produtividade. Gente você não vai ter, né? Porque a população não está crescendo, capital com esse juro tão alto você não vai ter muito, então você tem que ter muita produtividade. Essa era a mensagem do Mansur. Mas então é outra interpretação dessa história, do não crescimento populacional, que nos dá pouca esperança, que olha, o Brasil ele passou por uma transição em termos de crescimento populacional muito rápida. De 1950 a 1970, esse negócio cresceu enormemente. Então, o quanto de gente chegou para ter educação era um negócio absolutamente desproporcional ao nível mundo. A taxa de natalidade brasileira, o que aumentou até 1970, foi uma brutalidade. E esse negócio reverte muito rápido. Essa é a preocupação do momento. Só que o problema é que você tinha muita gente chegando na escola, então você precisa de muito dinheiro para dar para muita gente. Agora, tem menos gente chegando na escola também. Então, existe uma chance de, com o mesmo dinheiro, você vai atender menos gente. Existe uma possibilidade de você melhorar a educação se esse negócio for levar a sério. E se a gente se engajar em inteligência artificial dentro das escolas? Porque esse fenômeno, se você for nas escolas de rico em São Paulo, né, esse fenômeno já está dentro do ensino de base. Você ia pedir hoje mudou a dinâmica. Você vai na Avenues, aí eu falo isso porque eu conheço a professora de arte lá, e ela falou assim, eu passava, era super tecnológica a escola, você passava lá, faz um trabalho da fase azul do Picasso. E aí você fazia um PowerPoint maravilhoso. Agora, assim, não, você não pode fazer no PowerPoint, agora você tem que entregar à mão, porque o ChatGPT faz para você em 7 segundos. Então, a dinâmica está mudando completamente do ensino, e isso também é uma possibilidade gigantesca de, uma vez estabelecido isso da forma que é exponencial, tem uma possibilidade de você mudar a educação no mundo inteiro, ter um ganho de produtividade enorme, e isso também acontecer no Brasil. Então, tem uma possibilidade interessante de longo prazo aqui, associada foi muito bem colocado aqui pela Cila no primeiro painel também, de você ter esses governadores também emergindo como eventuais potências eleitorais para 2026. E o Lula provavelmente chega velho, pode acontecer dele ir para o 4º mandato, evidentemente pode também, mas você tem uma tendência, eventualmente, com esse fortalecimento do ministro Haddad, eventualmente temos a chance também de ter aí um Lula contra Haddad contra Tarcísio, Haddad contra Zema, e aí você engata um ciclo e aí você não precisa nem ter eleição em termos de mercado. O Haddad hoje é querido na Faria Lima, um Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo Leite também seriam queridos pela Faria Lima. Então, do ponto de vista de preço de bolsa, preço de NTNB, preço do dólar, a eleição já estaria definida antes mesmo dela se colocar, e aí você tem um ciclo de 8 anos bons, porque deveria ter uma reeleição aqui. Então, de alguma maneira, o Brasil tem uma janela de curto prazo muito positiva, como o Mansur muito bem colocou, mas que
talvez por uma questão de sorte, essa janela de curtíssimo prazo, ela vira um negocinho um pouquinho mais estrutural. Então, uma mensagem um pouco mais otimista com os nossos desafios. Sem grana não vamos virar a Suíça, não vamos virar os Estados Unidos, não é aquela coisinha medíocre de sempre, macunaímica nossa, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade de ter não só um curto prazo muito positivo, mas com um pouco de sorte também de ter um médio prazo mais favorável. Essa era a minha mensagem para vocês. Obrigado, Felipe. Deixa eu só fazer um comentário que tão importante como aquela revolução agrícola da pré-história é do século XX, quando você começa a introduzir nitrato, fosfato e potássio e cria o fertilizante, a situação toda muda em termos de produtividade e a fome começa a diminuir no planeta inteiro, né? Vou passar para a Cíccia, então, para os seus 10 minutos. Bom, tá bom. Obrigada. Obrigada pelo convite, a oportunidade de contar um pouco o que a gente vem fazendo na Granado. Para quem não conhece a empresa ou sabe da história, a empresa foi fundada em 1870, no Rio, e em 1994, o neto do fundador contratou meu pai, que era do mercado financeiro inglês, para vender a empresa. E muita gente queria comprar, época pré-Plano Real, queria comprar marca, ou só queria comprar algumas das drogarias que a empresa tinha na época, mas o neto do fundador, o Carlos Granado, queria vender tudo. Até que um dia, meu pai, que não conhecia, perguntava para as pessoas se elas conheciam Granado, e ele se encantou que todo mundo conhecia, especialmente, acho que o talco, né, que é muito clássico, até hoje é carro-chefe da empresa, até que um dia que ele resolveu tirar o chapéu de mercado financeiro e perguntou para o Carlos Granado se ele venderia para ele a empresa. E foi aí que começou meio que esse novo capítulo da empresa, né? Então, em 1994, pré-Plano Real, meu pai comprou a empresa em junho, e logo depois vieram, né, todo o Plano Real, que mudou, acho que, a história da nossa economia, né? Em 98, a gente adicionou ao portfólio a marca Febo, que hoje é mais ou menos 35% do nosso faturamento, conhecida muito pelos sabonetes, né? Hoje a gente fabrica mais de 20 milhões de sabonete praticamente todo mês. Também uma marca de origem familiar, né? Também. As duas marcas eram empresas de famílias portuguesas, mas Febo era de Belém do Pará e Granado do Rio. Então, ao longo desses anos, a gente foi investindo muito, mas a empresa tinha um portfólio menor e muito mais focado no atacado. Até que, em 2004, eu fui trabalhar com meu pai num projeto que era para ser 6 meses, que era ajudar um pouco no rebranding da marca. E, enfim, quase 20 anos eu ainda estou aqui. Agora, eu morava, na época, nos Estados Unidos, tinha me formado, e a gente trabalhou nesse projeto que foi diversificar o nosso portfólio, diversificar também os canais de venda, e eu acho que isso tem sido o que nos ajudou na pandemia e a crescer nos últimos anos. Ano passado, a gente faturou 1 bilhão em torno de líquido, 25% desse valor foram as lojas. Hoje, a gente tem 95 lojas próprias no Brasil, 4 fora do Brasil, 3 em Paris e 1 em Lisboa, que nós inauguramos em dezembro do ano passado. Que mais? Todos os nossos produtos são fabricados em Japeri, que é um dos municípios mais pobres do Rio, e a gente tem muito orgulho de empregar 2.000 colaboradores. O cheiro, o perfume do evento que a Cris está perfumando é uma das nossas fragrâncias. E o que a gente também vem fazendo ao longo dos anos também investindo em categorias com maior valor agregado, né? Eu acho que muito alinhado ao que estava sendo dito antes, a gente vem saindo muito também só do sabonete em barra. Eu acho que, apesar da gente ter o sabonete em barra, ser líder, por exemplo, na categoria de sabonete líquido bebê, hoje a gente tem 49% de share de mercado. A gente também vem investindo muito em categorias como casa, perfumaria. Então, 30% das vendas das lojas hoje é a categoria de perfumaria.
Em 2015, essa fábrica que eu mencionei em Japeri ficou pronta e a gente tinha uma dívida muito alta, então a gente acabou buscando algumas oportunidades. Então, hoje, 35% da empresa é de uma empresa. A gente acabou achando um sócio, né, que é a empresa espanhola Puig, P-U-I-G. Eles são donos de marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, e também tem algumas marcas, acho que as mulheres conhecem mais, como Charlotte Tilbury, de maquiagem, e Byredo. E hoje a gente tem um grande projeto que é continuar expandindo no Brasil, seja através das lojas, mas também no atacado. Então, a gente vem pegando os nossos carros-chefes e criando novos produtos. Então, o mais novo deles está até estampado aqui. Eu vi alguns painéis aqui de rua, que é linha bebê. A gente tem uma fragrância nova, que é calêndula. Então, a gente espera que isso ajude a gente a sustentar esse crescimento. Em janeiro, a gente inaugurou até um CD novo, com dobro de capacidade, para ajudar nesse crescimento. Esse ano, a nossa meta era crescer 18%, mas a gente está tendo um ano muito positivo. Amanhã fecha, né, o primeiro semestre, mas a gente já está crescendo 34% versus o ano passado, que já tinha sido um crescimento acima da meta, que foi 24%. Em termos de EBITDA, a gente tem uma média, mais ou menos, ao longo dos anos, entre 18% e 20%, mas, como o Mansueto falou, com essa baixa dos commodities, a gente está conseguindo também uma mudança de alguns projetos na fábrica. A gente está numa faixa, mais ou menos, de 24% de EBITDA. Então, assim, a gente está realmente muito esperançoso para o que vem por aí e apostando tanto no internacional como no Brasil. Então, eu tentei ir rápido, mas porque não tem meio a cola, né, das apresentações. Mas é isso. Cici, Japeri é a última estação do trem, né? Tem algumas músicas de funk. É a última estação do trem. A gente, na verdade, teve um incêndio na fábrica que ficava no centro do Rio, ali, para quem conhece a Rua do Lavradio, a Rua do Senado, aquele quarteirão todo por dentro, né, da área mais boêmia do Rio, era a nossa fábrica. E aí, quando nós tivemos um incêndio também com crescimento, já não comportava mais os caminhões irem com os óleos, enfim, todas as matérias-primas. Então, nós acabamos mudando para Japeri, e aí, em 2015 a gente inaugurou esse complexo. Bom, o que eu acho incrível do rebranding é que vocês têm uma pegada retrô no visual. Isso acho que para esse tipo de produto é extremamente reconfortante, acho que do ponto de vista do consumidor, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante é que, assim, quando a família vendeu a empresa para o meu pai, eles deixaram todo o acervo, e a gente acha que a história da empresa é muito rica e realmente é o que diferencia. Acho que poucas empresas no Brasil podem dizer que tem 153 anos e que têm orgulho dessa história. E foi interessante que, quando a gente foi convidado em 2013, 2014, mais ou menos, para estar na Europa, no Le Bon Marché, que eles estavam fazendo um evento do Brasil, foi o primeiro passo que a gente deu no mercado, né, fora europeu, especialmente. E a gente começou a perceber que os europeus olham muito a embalagem, os ingredientes, perguntam muito sobre a história. A gente esquece que, no Brasil, acho que a Granado dispensa apresentações, e lá fora não. A gente tem que contar essa história, quem somos. Então, acho que isso ajudou muito a gente a ter essa ideia de ter esse orgulho e também precisar destacar esses produtos, os ingredientes. Então, com isso, acho que essa evolução e esse pé lá fora também acaba ajudando a gente aqui internamente no Brasil, né? Acaba sendo uma antecipação do que vem por aí, mas ajuda a gente também a se diferenciar, acho que, das marcas locais e também no cenário internacional. Bom, a gente vai sair de uma empresa de quase 140 anos para uma empresa de 14 anos, seria isso, Davi? A IU tem 14 anos, é isso? 14 anos, isso. Então, de 140 para 153 para 14. Vamos fazer igual o censo, né? Vai sumir. Sumindo. Bom dia a todos. Então, vou contar rapidamente um pouco do panorama aqui que a gente imagina de mercado imobiliário. Essa semana, a gente está numa semana decisiva em São Paulo, principalmente para o plano diretor, que é o que está se aguardando uma definição. E parece que
houve um fim dessa história do que a gente pode ou não fazer, né? O mercado imobiliário a gente acha que é um dos veículos aqui do Brasil, a quantidade de empregos que ele gera e a velocidade que a economia gira em torno dele é muito grande. Você tem, literalmente, uma perspectiva de Minha Casa Minha Vida muito interessante, que vem sofrendo, nos últimos anos, um não reajuste, né? Houve uma mudança de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, e agora voltou de novo Minha Casa Minha Vida. Um déficit habitacional absurdo, que a gente teria que produzir 6 vezes mais por ano, por 104 anos, para conseguir dar conta que tem hoje. Então, você imagina que a economia ela não consegue aguentar isso, e o plano diretor, especificamente de São Paulo, ele vem adensar as áreas menos periféricas para as mais centrais, buscando que haja uma equalização e uma mudança de perspectiva aonde morar, como morar, e principalmente ajudando a parte de transporte público, que isso é um modelo que a gente vê aqui em São Paulo que ainda é muito falho, onde todos os países downtown voltou a ser um lugar bastante adensado e teve uma retomada nas últimas décadas, e aqui em São Paulo a gente continua vendo uma necessidade de mudança disso. Em paralelo, quando a gente faz uma comparação em termos de economia, como o Mansueto falou, os juros altos, ele afugenta o seu comprador. Mais de 90% dos compradores ele precisa fazer um financiamento bancário. Esse financiamento é diretamente atingido quando você tem um problema de Selic alta, o custo do capital mais alto. Isso você faz com que, como o ciclo é longo, a gente tem uma brincadeira no mercado que fala que o primeiro, você sabe que tem uma crise quando a pessoa para de comprar, e a gente sabe que tudo melhorou quando ele volta a comprar. Porque comprar um apartamento não é comprar um tênis, não é comprar uma roupa. Você precisa fazer um exercício, principalmente no médio e alto padrão, que é onde a gente atua, que é um bem ou para você investir. A gente é líder no segmento em apartamentos compactos, então a gente sabe que tem compradores que trazem isso como uma diversificação de investimento. Em paralelo a isso, você tem uma necessidade de moradias, que famílias crescem, as pessoas querem cada vez morar melhor, e acho que a pandemia veio ajudar isso, que corroborou com a possibilidade de você trabalhar, o home office, em muitas profissões ele veio para ficar, não sei se totalmente, mas parcialmente, e isso traz uma necessidade de você se reacomodar e ter um modelo novo de entender o seu lar que não existia antes. Então a gente viu nos últimos anos uma migração muito interessante para o interior, principalmente aquelas casas de final de semana, falando especificamente de São Paulo, onde você tem inúmeros empreendimentos que tiveram uma valorização absurda, onde você tinha uma casa que tinha condomínios que estavam com lotes à venda há anos e ele conseguiu vender tudo, você entra lá, é realmente uma mudança absurda. E aqui em São Paulo, quando você faz especificamente sobre médio e alto padrão, você vê preços, como o Mansueto falou, de valores de metro quadrado que se mais imaginou que poderia chegar 50, 60, vai ter um lançamento agora de R$80 mil o metro quadrado. A gente tem até uma comparação muito interessante com Leblon e Ipanema, no Rio, que sempre foram os metros quadrados mais caros, Delfim Moreira e Vieira Soto, que eram valores que a gente nunca imaginou que São Paulo ia chegar, e a gente passou e continuou passando. Os terrenos estão mais caros, comprar terreno não é fácil. O plano diretor ele colabora um pouco com a questão da altura dos empreendimentos, que você pode aumentar um pouco. Em contrapartida, você tem uma perda daquele puro compacto de 25 metros para você ter que fazer vaga de garagem. Então, você acaba tendo que aumentar o tamanho do apartamento para 36 metros. Existe uma dificuldade de você conseguir entender o mercado, quantos lançamentos e cadê o seu comprador. Tá? Isso a gente coloca, todo mundo aqui está andando em São Paulo e vê a quantidade de lançamentos no jornal e quantas gruas e quantos tapumes você tem. Existe uma pergunta que a gente se faz muito, existe inclusive uma inteligência de mercado que é contratada por todas as empresas, quantos compradores você ainda consegue atingir a 40, 50, 60 mil reais o metro? A gente fala de bairros como Pinheiros, Vila Madalena, que eram bairros a 10, 12, 15 mil reais o metro, tem lançamento a 25, 30 mil reais e continua vendendo. Tá? Comparação da IU do ano passado para esse, a gente está vendendo 27% a mais. A gente vem crescendo, ano de 20, 21, 22. A pandemia ela trouxe um modelo digital
digital, você consegue começar e terminar sua venda 100% digital. Então, você visita virtualmente o apartamento, você tem todas as perguntas para os corretores que se qualificaram para responder assim. Existe toda uma aquisição, você assina todos os seus documentos digitalmente e chega a ser números impressionantes de 30% dos compradores não serem de São Paulo. E desses 30% a 20% nunca pisaram no empreendimento. Então, é uma coisa improvável que se falava antes. Como você vai comprar um bem de 600, 700, R$1 milhão, R$1,5 milhão sem você visitar? E isso faz com que a gente veja que está mudando demais. Existe um outro modelo que a gente entende que financeiramente a gente tem que fazer a conta da renda, né? Quando você tem uma Selic, a gente brinca que todo mundo é jurista. Você bota o dinheiro no banco e você fica com juros. Isso não é perpétuo e no médio e longo prazo isso tende a mudar, porque começa a ter uma casa de um dígito, você começa a ter que buscar alternativas e agora a gente está vendo essa retomada de pessoas, uma qualificação maior, entendendo que você tem que pensar nos próximos 5 anos e tendo uma mudança bastante grande no que diz respeito quem é a qualidade do seu comprador. É aquele comprador que vai pagar melhor, é o comprador que paga mais rápido, ele está enxergando que ele vai ter que fazer alguma movimentação de renda fixa para entrar numa economia real, onde ele vai buscar um aluguel, uma valorização do imóvel, apesar de estar caro em muitas regiões, e eu como incorporador digo que está caro mesmo, porque não é simples você achar um comprador com uma renda compatível, principalmente numa taxa de juros como essa. Então, você enxerga que as famílias estão endividadas, a gente entra muito nessa situação de entender o imposto de renda, os extratos, de onde vem esse dinheiro, e você começa a ter um panorama não muito agradável de entender que a população como um todo, ela viveu nos últimos 3 anos mal. Ela foi tentando dar um jeito de chegar até aqui, sendo que as empresas elas tentaram investir, não tentaram demitir. Ao mesmo tempo, aqueles bônus estratosféricos, como foi falado aqui, a Bolsa de Valores, ela deixou a desejar, muita gente entrou naquela empolgação em 19, 20, aquele boom de IPOs, onde todo mundo ganhava dinheiro, não sabendo nem o que estava comprando, e eles tiveram uma perda significativa de 70%, 80% do que tinha lá dentro. E agora as pessoas estão um pouco mais receosas de fazer esses movimentos que compram risco. O imóvel continua sendo um bem, como os portugueses falam, centenas de anos o imóvel ainda está lá, e é o que acontece. Aqui existe, em São Paulo, especificamente, uma diferença muito grande de imóvel novo e imóvel usado. Estava, inclusive, conversando com a Cila no começo, ela perguntou, mas o que vale a pena? E essa é uma pergunta muito complicada, porque dependendo do bairro, você tem um usado ao lado do novo, com a mesma metragem, um está R$10 mil o metro, outro 30. Vale? Não sei. Prefiro ser sincero e dizer que muitas vezes é impossível você fazer um entendimento e uma quantificação de como que você e até quando isso vai absorver. Todo mundo quer morar bem, todo mundo quer morar confortável, e as áreas comuns, os prédios, tendem a ser cada vez mais atrativas para as pessoas diminuírem onde elas estão morando, mas aumentarem o convívio social. Esse convívio social entra numa roda hoje muito interessante, porque especificamente a IU e projetos que a gente participa, é um público jovem. É um público jovem que não é mais tão jovem. A gente vê compradores de 50, 60, 70 anos querendo ir para apartamento de 80, 90, 100 metros e saindo de 300, 400 metros. Porque ele não precisa mais daquilo, ele quer ter uma boa piscina, quer ter uma boa academia, quer ter uma área comum interessante, quer ter segurança, quer um condomínio mais baixo. Isso acaba corroborando para poder fazer isso se realizar. Outro aspecto interessante do mercado imobiliário, como um todo, a gente está enxergando agora o senior living, né, que a população está envelhecendo, o censo, inclusive, veio a colaborar com isso, e a gente tem aqui muito pouco explorado esse segmento. Tá? A gente não entende que todos nós vamos envelhecer, a gente precisa de assistência, nós precisamos de uma moradia adequada para que a gente possa estar com conforto fazendo isso. E eu acho que vai vir nos próximos anos uma grande quantidade de gente fazendo desenvolvimento de empreendimentos onde você não é um lugar de cuidados, mas e sim de moradia compartilhada com a terceira idade, tá? Onde você vai ver no mesmo prédio jovens, pessoas da meia idade, idosos, convivendo em espaços adaptados a todos. Eu acho que isso veio para ficar. Em bairros onde a gente atua, que é médio e alto padrão, Vila Madalena, Jardins, Pinheiros, Vila Mariana, Climação, onde você tem próprios moradores do bairro, que são bairristas, eles querem continuar, mas eles querem sair do que se enxergava lá atrás como
uma possibilidade de eu vou reformar meu apartamento, a minha família diminuiu. E hoje você enxerga que as pessoas, inclusive os jovens, eles não querem estar fixo e presos a lugar nenhum. Então, existia aquele sonho do eu vou morar sozinho, comprar meu apartamento, depois eu vou casar e vou para um apartamento maior. Não, eles querem alugar, eles têm uma vontade de serem livres. Então, se eu estou trabalhando em Alphaville, por que eu vou morar nos Jardins? E se eu vou trabalhar na Paulista, por que eu vou morar na Vila Mariana? Se eu posso morar perto, walk distance do próprio empreendimento. E você acaba tendo a oportunidade de conseguir criar dentro do próprio segmento novas oportunidades de se reinventar. Eu acho que a gente vai ter anos bastante bons. Acho que a partir do final desse ano, do próximo ano, a gente começa a ver o mercado imobiliário, principalmente quando você olhar os meus pares na Bolsa, eles perderam muito dinheiro, eles estão valendo valores de múltiplos inacreditavelmente baixos. Tá? Você fazendo uma análise do mercado financeiro / mercado imobiliário, a quantidade de oportunidades que você tem dentro do mercado imobiliário para poder diversificar seu patrimônio, tem muito poucos mercados que você pode fazer isso. Então, acho que aí é um caminho que você acaba encontrando coisas boas para poder desenvolver. Então, a curiosidade que eu tenho, esse mundo aí do apartamento de 25 metros, 36 metros, a gente está falando de que faixa etária? Então, a gente tem algumas faixas etárias. Começa pela questão da São Paulo, é um berço do Brasil, então você tem diversos tipos de moradores. Tem a pessoa que quer um segundo endereço, onde ele passa 2 dias em São Paulo por semana, ou ele quer passar o final de semana com lazer com um casal, então ele acaba tendo filhos, um segundo endereço, até pessoas que inacreditavelmente têm uma casa no interior e ele tem que vir a São Paulo e quer ter uma base, estudantes de faculdade de outros estados, ou mesmo um comprador que ele não precisa ter mais do que o apartamento dele para viver. Ele sai de manhã, ele volta à noite, ele come na rua, ele tem uma vida social ativa e ele não precisa ter todo o aparato de um apartamento convencional, como se falava antes. Entretanto, quando você pega os compactos e as plantas deles hoje, a gente tem apartamentos compactos de 3,70 de pé direito. Então, você tem um mezanino em cima que tem uma cama, embaixo você tem uma área comum, do próprio que você hoje chama cozinha, é uma área de apoio, onde com delivery você tem Rappi, iFood, uma série de opções que te ajudam. Você hoje não precisa estocar comida, a gente já passou por essa fase de inflação, que você tinha que encher carrinho, então hoje é muito mais simples de você fazer. Além disso, as pessoas têm o hábito de viagem, né? Hoje que não existia antes. Então, sai sexta-feira, ela quer ir para algum lugar, ela se habituou nos últimos 3 anos a ter uma qualidade de vida melhor e mais presente, não só esperar feriados e oportunidades para poder estar saindo. Bom, obrigado. Então, Davi, vamos passar para o Douglas, então? Vamos. Eu trouxe uma apresentação de 2 horas. Ninguém está com fome, cansado. Vamos lá, eu sou o cara da tecnologia, vamos dizer assim, não sou economista, não sou político, mas conheço muito de tecnologia, estou há muitos anos nessa indústria. Eu acho que eu posso agregar de valor aqui é aprofundar um pouco no que você comentou, Felipe, sobre a questão da inteligência artificial generativa, tá? Que, na minha opinião e na visão da Adobe, não é um hype, é uma coisa que está acontecendo e tem um potencial de transformação muito forte. Todos os líderes deveriam ter na agenda de vocês o que a gente vai fazer com isso, como isso impacta o nosso negócio. Vão existir novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Se vocês, eu trouxe um vídeo, mas não sei se, porque não era exatamente aquele vídeo, era um outro que era um exemplo do que a gente está fazendo lá, mas eu posso explicar. Pra vocês verem o potencial e quanto assustador é isso. Antes, para você criar conteúdos na Adobe, a pessoa tinha que trabalhar, sentar e começar a construir o conteúdo. E você poderia demorar 2, 3 semanas numa equipe de trabalho de 5 pessoas. Hoje você faz isso com um prompt. Então, você quer para sua campanha de marketing uma modelo negra sentado em Paris e atrás dela a Torre Eiffel, ela tomando um café com uma amiga dela branca, você descreve isso e ele gera isso para você em segundos. Então, antes um processo que envolvia muitas pessoas, viagens, né, conhecimento de como criar aquela foto para ela virar uma campanha de marketing, hoje você faz isso em segundos escrevendo. E o próximo passo vai ser falando, você não vai escrever mais, você vai falar com a tecnologia. Então, a grande mudança que vai acontecer é que não é mais saber fazer as coisas, mas sim saber pedir para a tecnologia. Tá? E outra coisa interessante também é que se falava muito que a China ia dominar esse mundo de AI,
e, de repente, nos Estados Unidos, com a OpenAI, com todos os investimentos que estão sendo feitos, retoma essa liderança. Por que hoje isso está acelerando tão rápido e por que é tão disruptivo? Se quebrou a barreira tecnológica, hoje não existe mais limitação de quantidade de processamento de dados virtualmente. Então, a visão do como a AI pode impactar nossas vidas, a sociedade e as empresas, ela era muito limitada pela própria tecnologia que existe. E hoje essa limitação ela foi eliminada. Então, o potencial de crescimento, de aceleração, ele é muito grande, chega a ser assustador. A minha esposa é a head de AI do Google aqui na América Latina. Então, em casa, a gente acorda, toma café, almoça e janta falando dos impactos. E realmente é impressionante. Eu tenho essas discussões com ela de como a gente vai educar os nossos filhos, porque eles já usam ChatGPT na escola. Então, outro dia, por exemplo, meu filho ele escreveu uma redação e a discussão que ele chegou para mim e falou: papai, eu tenho duas opções. O professor falou que a gente poderia usar o ChatGPT. Eu posso chegar para o ChatGPT e pedir para ele escrever a redação para mim. Eu falei: não, filho, você tem que aprender a perguntar para o ChatGPT. Então, ele escreveu, a gente colocou lá e ele pediu um feedback. Ele falou: eu tenho 12 anos, eu sou do 6th grade, e eu escrevi essa redação e eu quero que você me dê um feedback. E ele recebeu um feedback. Você deveria melhorar aqui, aqui e aqui. E ele perguntou a nota. E aí ele falou: de 0 a 10 eu te daria 8 para essa redação. E ele falou: o que eu posso fazer para chegar a 10? Eu melhoraria esses pontos. Então, o potencial... Minha filha perguntaria uma coisa diferente. A minha filha perguntaria o seguinte: como você pode fazer uma redação sem que pareça que você que fez? Mas isso é que vai marcar a diferença muito de... As pessoas que só sabem fazer coisas vão ter dificuldades no futuro, eu acho. E aí as pessoas criativas, as que sabem perguntar, as que sabem usar a tecnologia para pedir coisas e que sabem o que querem, eu acho que é o que as empresas vão focar. A gente tem tecnologias também de construção de jornadas de campanhas de marketing. E, de novo, antes tomava um time de 4 ou 5 pessoas para construir uma jornada. Quando você está no Facebook, você vê uma campanha, tem todo um trabalho por trás daquilo. Hoje você vai lá e você escreve: eu quero uma campanha, sou Granado, quero impactar esse público-alvo e eu quero ter uma imagem desse perfil. E você escreve e ele faz tudo isso de forma automatizada. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo. Como eu falei, deveria estar na agenda de todos vocês. Uma coisa que me preocupa é que o Brasil, a gente não vê o Brasil participando das discussões. Quando você escuta dos Estados Unidos, China e Europa, os governos querem participar de tudo isso, porque sim vai ser transformador, sim vai impactar a sociedade, vai mudar o eixo das forças econômicas, na minha opinião. Tem uma questão também de cultura e línguas, porque tudo está sendo desenvolvido em idioma inglês. Então, as bases de dados, grande parte delas são em idioma inglês, e depois é traduzido para o português. Então, quando a gente fala com o ChatGPT, quando você utiliza a tecnologia da Adobe, você acha que você está falando em português. Na verdade, você está falando em português, ele está traduzindo para o inglês, ele processa em inglês e ele traduz de volta para você em português. Quer dizer, várias nuances do idioma português, eles vão se perder nesse processo de tradução. E o nosso governo, eu não sei o quanto a gente está fazendo aí. Outra coisa, a União Europeia, eles estão falando de regulações, como a gente controla isso. E no Brasil eu também não vejo, a gente tem várias discussões no Congresso, que a gente aqui tocou várias delas, e nenhuma delas fala da questão da inteligência artificial e da questão dessas novas tecnologias que estão aparecendo. Então... Uma perguntinha. Esse é um tema fascinante, né? Acho que todo mundo... Daqui dias, né? Dá para fazer um evento inteirinho em cima disso. Mas, vamos lá. A gente tem uma inteligência artificial que roda em torno de um conhecimento que foi acumulado, certo? Uhum. Então, por exemplo, quando você fala na campanha, aí, só que vamos supor que o mercado esteja em transformação. A inteligência artificial consegue capturar essa transformação? Porque ela pode usar o dado do dado, então ela usa uma base para criar a resposta, aí ela cria aquela resposta, ela vê o impacto daquela resposta, ela já utiliza aquilo como dado de entrada e ela vai refinando. Então, essa é a grande mudança. Antes, essa capacidade de processar todos esses dados, trazer mais dados e reprocessar isso em tempo real, isso não era possível. Então, hoje ela vai aprendendo com as ações que ela vai gerando, ela vai aprendendo daquela ação. E se ela cruzar esses dados com, digamos, comportamentos de rede digital, ela tem isso instantaneamente. Instantaneamente. E impacto infinito. Então, assim, como eu falo, como eu estou nisso todos os dias e no dia a dia, é muito fascinante e vai ser muito transformador. Já está sendo, mas acho que os próximos 4 ou 5 anos a gente vai ter empresas que, na minha opinião, deixarão de existir e empresas que vão aparecer.
E aí, só para terminar, a questão também, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, Felipe, como quebrou-se a barreira tecnológica, vai ser uma questão de quem tem mais dinheiro para colocar na mesa. Essa é a minha visão. Então, a Microsoft, faz algum tempo, ela anunciou um investimento na OpenAI de 10 bilhões de dólares. Do nada, 10 bilhões. A Adobe está investindo alguns bilhões também nisso. Então, a empresa que vai liderar todo esse contexto é aquela que tem mais dinheiro para conseguir acelerar essa evolução. Porque a limitação tecnológica ela foi eliminada. Então, é uma questão de quem tem dinheiro e a visão para colocar na mesa. Mas você acha que é uma coisa Betamax e VHS? Quem conseguir conquistar o mercado vai ser a linguagem dominante ou tem espaço para várias linguagens? Eu acho que ainda está por ser definido isso. Porque a OpenAI chegou com o ChatGPT, o Google tem o que eles chamam de Bard, ninguém fala de Bard, o Google era a grande marca do mundo, tudo que acontecia de novo vinha do Google, certo? De repente aparece uma empresa dos Estados Unidos que ninguém conhece, chamada OpenAI, lança uma tecnologia em novembro, e foi a tecnologia com maior adoção na história das tecnologias. Em 2 meses eles conseguiram 100 milhões de usuários. As outras comparações eram de 10 anos, Netflix acho que foi 10 anos, 5 anos. Então, o Google está tentando fazer o catch-up. Já que você falou em Google, eu vou juntar com o autor que o Felipe falou, que é o Yuval Harari. Ele dizia que, em um dos livros, ele fala que uma das tendências é o ser humano utilizar um chip no cérebro. Isso pode causar, digamos, 2 tipos de seres humanos. Aqueles que vão conseguir multiplicar a sua capacidade cerebral e aqueles que não. Eu, particularmente, discordo, porque a lógica do capitalismo é justamente você baratear tudo. Então, mesmo que isso ocorra por algum tempo, logo depois, se houver um chip, todo mundo vai usar o chip em algum momento. Isso aconteceu com isso aqui, por exemplo. Acho que é uma visão tanto quanto preconceituosa do capitalismo. Mas eu só usei esse exemplo para dizer o seguinte. O Google, ele eliminou a nossa capacidade, a nossa necessidade de lembrar das coisas. Então, isso quer dizer que a inteligência artificial pode eliminar a nossa capacidade de pensar sobre as coisas? Quem sabe? Aí eu acho que vai ser como cada um de nós vai reagir à inteligência artificial. E o que vai marcar a diferença das pessoas são aqueles que conseguem ir além da inteligência. Porque o que você falou, ela vai democratizar muitas coisas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou criador de conteúdo, só o que eu sei fazer é criar conteúdo, a tecnologia vai te substituir. Mas se você é criativo, se você sabe pedir o conteúdo, se você sabe entender o contexto de negócio, onde aplicar aquele conteúdo, a tecnologia não vai fazer isso. Então, a diferença vai ser fina ali, vai ser bem estreita, vai existir. Eu acho que a gente já está com o horário meio estourado, não é isso? Já estamos totalmente estourados, né? Estamos bastante estourados. Então, eu só vou encerrar com uma observação, que é a seguinte. Toda vez que eu estava diante de um projeto editorial, e eu era inundado de pesquisas. As pessoas mostravam pesquisas sobre o que o leitor queria. E eu vinha sempre com uma proposta que era diferente daquilo que a pesquisa dizia. E daí sempre me perguntavam, por que você fez diferente da pesquisa? E eu dizia o seguinte, porque eu não quero dar ao leitor aquilo que ele quer. Eu quero dar ao leitor aquilo que ele quer, mas ainda não sabe o que quer. Isso é criatividade. Então, eu acho que do mundo jornalístico, esse vai ser o grande desafio daqui para frente com inteligência artificial, né? Bom, eu queria agradecer a todos, passar a palavra para Cris Falcão. O vídeo, Douglas, nós vamos fazer o seguinte, ele vai estar nas transmissões, mas a gente vai passar para todos que estiveram aqui hoje, porque o impacto, né, da tecnologia realmente é muito importante em qualquer momento, mas nesse momento de desafio e de disrupção, eu acho que vai ser bacana compartilhar. Então, a gente tentou passar, mas ele não está, por alguma razão, não está abrindo. Para as pessoas verem o potencial que é. E é só o início. A gente desenvolveu isso há 6 meses atrás. Eu imagino isso daqui a 5 anos. Então, acho que é legal ver esse vídeo, que você fica bem impressionado com a capacidade do que já existe. Então, daqui, quando o pessoal retornar do almoço, vão estar com os vídeos.
Então, meus caros, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes.